Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 121. Retornando à vila, Mirai e Kakashi se separaram. Mirai carregou Rin de volta para sua residência, onde Mikoto já havia preparado água quente para o banho. Quando ela se aproximou para cumprimentá-lo, seus olhos caíram sobre Rin inconsciente nos braços de Mirai. Rin encontrou algum perigo. Mirai explicou seu tom calmo, mas com um traço de cansaço. O choque foi demais para ela e ela desmaiou. Mikoto deu um sorriso gentil. Seu comportamento era caloroso e compreensivo. Você não precisa se explicar para mim. Você precisa que eu saia um pouco. Ela ofereceu, com toda a sua percepção à mostra. Mirai assentiu apreciativamente. Comparada à ingenuidade de garotas jovens, uma mulher madura e inteligente como Mikoto sempre pareceu entender intuitivamente os desejos enterrados no coração de um homem. Mas em vez de deixá-la ir, Mirai entregou Rin para Mikoto. Mikoto, por favor, ajude Rin a limpar primeiro. Entendido, ela respondeu suavemente. Na manhã seguinte, Mirai abriu os olhos e encontrou o café da manhã já posto na mesa. Apesar de sua insistência, Mikoto havia saído silenciosamente após cuidar de Rin na noite anterior, deixando Mirai com pouca escolha a não ser suspirar em resignação. Enquanto Mirai meditava, murmúrios suaves alcançaram seus ouvidos. Virando-se em direção ao som, ele viu Rin acordando lentamente. Seus olhos percorreram o quarto desconhecido antes de se fixarem em Mirai em seu pijama casual. Finalmente seu olhar deslizou para baixo, para suas próprias roupas ou a falta delas. Ah! Ela exclamou, agarrando o decote solto de seu hobby com ambas as mãos. A percepção de que ela não estava usando nada por baixo fez suas bochechas ficarem com um vermelho profundo. Rin, sobre ontem à noite, você desmaiou e eu tive Mikoto. Mirai começou, apenas para ser interrompida. Está tudo bem, Mirai. A voz de Rin era suave, mas firme, seu olhar sincero. Se for você, eu posso aceitar. Mirai ficou momentaneamente sem palavras, coçando a parte de trás da cabeça em frustração estranha. Bem, isso é simplesmente ótimo. Agora parece lama nas calças, não há como explicar sem parecer culpado. A verdade era que foi Mikoto quem deu banho e vestiu Rin. Mirai apenas olhou para ela, talvez mais de uma vez, ele admitiu para si mesmo, mas ele certamente não cruzou nenhuma linha. Sentindo o olhar sutil mas esperançoso de Rin, Mirai decidiu não dar mais explicações. Ele a puxou para um abraço leve. Vamos comer primeiro, Rin. Milímetro. Rin assentiu, sua expressão suavizando enquanto ela se acomodava no momento. Depois do café da manhã, Rin se desculpou, alegando a necessidade de relatar o ataque da noite anterior às autoridades da vila. Ao chegar à sede da polícia de Konoha, Mirai foi recebida pela visão de Inuzuka Anna esperando impacientemente perto da entrada. Mirai-sama, você está tão atrasado. Ela fez beicinho, cruzando os braços. Estou aqui desde cedo e já faz 2 horas. Mirai ignorou suas reclamações com indiferença. Isso é privilégio de capitão. Vamos lá. Quando entraram na sede, os olhos de Ana se arregalaram de espanto. Tão grandioso! Ela exclamou, olhando boquiaberta para os corredores polidos. É tão impressionante quanto o escritório do Hokage. Os Uchiha realmente sabem como viver. A movimentada área de recepção estava cheia de ninjas fazendo fila para se candidatar a vagas. Desde que as notícias sobre o recrutamento da força policial se espalharam, elas atraíram um interesse considerável. Para muitos, ingressar na força policial oferecia não apenas salários e benefícios estáveis, mas também um nível de proteção semelhante a um cartão de saída livre da prisão. Por que arriscar missões que ameaçam suas vidas quando você pode lidar com pequenas disputas entre os moradores? Quando Mirai entrou, todos os oficiais à vista imediatamente se endireitaram e fizeram continência. Mirai-sama. Ele assentiu em reconhecimento e continuou em direção ao seu escritório, onde o Uchiha Teko esperava com entusiasmo. Tek, olha a participação. Eu não esperava tantos candidatos. Os lábios de Mirai se curvaram em um leve sorriso. As pessoas frequentemente desdenham os privilégios da elite, mas quando lhes é oferecida a chance de se juntar a essas fileiras, elas se aglomeram para isso. É a natureza humana. Mirai-sama, seus insights são sempre tão profundos, disse Tek com um toque de admiração. Não exagere, Tek, disse Mirai, levantando uma sobrancelha. Tek coçou a cabeça timidamente, sem se incomodar por ter sido chamado. Ele gesticulou em direção a Ana. Esta pequena é Inuzuka Anna. Ela é parte de nós agora. Hein? Ela não é um pouco jovem? Tek comentou, olhando Ana com ceticismo. Ana estufou o peito. Não me subestime. Sou um gênio em rastreamento e reconhecimento. Não é mais que seu cachorro é o gênio? Tek provocou. Tanto faz, Ana bofou. Virando-se para Mirai, ela acenou confiante. Espere só. Um dia, eu te mostro do que sou capaz. Trabalhe duro, então disse Mirai com uma risada baixa enquanto se afastava. Assim que Ana saiu, Uchiha entrou na sala. E o Shinku solicitou uma audiência. Mande-o entrar, disse Mirai, levantando-se para cumprimentar seu antigo professor. Mirai. Shinku sorriu ao entrar. Espero não estar atrapalhando. De jeito nenhum, sensei. Já faz muito tempo. Shinku o estudou com um sorriso nostálgico. Em apenas 3 anos, você conquistou muito. Eu não poderia estar mais orgulhoso. Grande parte do crédito vai para sua orientação, sensei. Mirai respondeu com genuíno calor. A troca deles deixou os outros boquiabertos de surpresa. Era raro ver Mirai tão abertamente respeitosa.
Depois de algumas gentilezas, Shinku foi direto ao ponto. Mirai, preciso da sua ajuda com um assunto envolvendo o clã Kurama. Capítulo 122. Após ouvir as palavras de Shinku, Mirai levantou uma sobrancelha. Entendido. Dizem que o Kekkei Genkai deles pode manipular os 5 sentidos, e quaisquer ferimentos sofridos no Genjutsu se manifestam na realidade. Quando Mirai respondeu, Shinku assentiu em aprovação. Correto. Parece que você está bem informado. Ashidai coçou a cabeça, intrigado. Isso parece incrível. Como é que eu nunca ouvi falar de uma Kekkei Genkai dessas antes? Percebendo a confusão de Ashidai, Shinku explicou pacientemente. O clã Kurama já foi uma nobre família shinobi que rivalizava até com os Uchiha durante a fundação de Konogakakure. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Shinobi, eles forneceram muitos ninjas poderosos para Konoha. No entanto, sua Kekkei Genkai é notoriamente difícil de despertar, o que levou ao declínio do clã ao longo dos anos. Até agora, o antigo prestígio do clã Kurama caiu completamente na obscuridade. Ashidai assentiu pensativamente. Desde a fundação de Konoha, inúmeros clãs desapareceram nos anais da história. Até mesmo o outrora poderoso clã Senju havia diminuído para uma única sobrevivente, Tsunade. Pensando nisso, Ashidai lançou um olhar para Mirai. Se não fosse pelos esforços de Mirai para restaurar sua honra, o clã Uchiha certamente não teria recuperado sua antiga glória. Mirai se virou para Shinku e foi direto ao ponto. Shinku-sensei, você me chamou aqui por causa do clã Kurama? Shinku assentiu. Sim, sou amigo próximo de Kurama Murakumo, o líder do clã. Frequentemente estudamos Genjutsu juntos. Recentemente, ele me disse que a saúde de sua filha está se deteriorando. Ela fica sem fôlego só de andar uma curta distância. Ao ouvir a descrição de Shinku, Mirai imediatamente pensou em alguém da linha do tempo original. Kurama Yakumo, o prodígio do clã Kurama e único portador de sua Kekkei Genkai, já foi a maior esperança do clã. Infelizmente, Kekkei Genkai fortes frequentemente drenam a força vital de seus usuários. Quanto mais talentosos os shinobi, mais eles sofrem do que poderia ser chamado de síndrome Kekkei Genkai. Figuras como Kimimaru e Uchiha Itachi foram os principais exemplos, atormentados por seus próprios corpos. A piora do estado de Yakumo provavelmente foi resultado dessa síndrome. Mirai, a voz de Shinku o tirou de seus pensamentos. Mirai sorriu confiante. Shinku-sensei, você veio até a pessoa certa. Vamos, leve-me para vê-la. O rosto de Shinku se iluminou com surpresa e alívio. Ele havia se aproximado de Mirai com pouca esperança, mas a resposta confiante de Mirai lhe deu um vislumbre de esperança. Maravilhoso. Shinku se levantou rapidamente. Vamos sair imediatamente. Na residência do clã Kurama. A extensa propriedade Kurama parecia abandonada apesar de sua grandeza. Kurama Murakumo os cumprimentou com evidente antecipação quando Shinku e Mirai chegaram. Murakumo-sama, é um prazer conhecê-lo. Mirai cumprimentou educadamente. Murakumo, pego de surpresa pelo comportamento cortês de Mirai, sorriu calorosamente. É uma honra, capitão Mirai. Ele se virou e gentilmente pediu para a garota atrás dele dar um passo à frente. Yakumo, cumprimente Shinku-sama e capitão Mirai. A menina tímida espiou por trás do pai e fez uma leve reverência. Bom dia, Shinku-sama. Bom dia, capitão Mirai. Shinku riu com vontade. Não precisa ser tão formal. Somos todos amigos aqui. Virando-se para Mirai, ele gesticulou em direção a Yakumo. Por que você não a examina primeiro? Shinku não conseguiu deixar de se sentir orgulhoso. Com uma discípula como Mirai, ele se sentiu mais tranquilo do que se ele mesmo lidasse com o assunto. Mirai assentiu com um pequeno sorriso. Yakumo, vem aqui. Deixe-me verificar sua condição. Conforme Yakumo se aproximava, Mirai a observava atentamente. Seus traços delicados e pele pálida lhe davam um ar de fragilidade que evocava admiração e pena. Apesar de sua juventude, sua beleza natural já era aparente. Mirai gentilmente segurou seu pulso, avaliando cuidadosamente seu estado físico. Além de uma temperatura corporal ligeiramente baixa, nada imediatamente pareceu errado. Depois de um momento, ele olhou para Murakumo. Líder do clã Murakumo, acredito que Yakumo esteja sofrendo da síndrome de Kekkei Genkai. Síndrome de Kekkei Genkai? Murakumo repetiu confuso. Mirai não ficou surpresa com a falta de familiaridade. Poucos sabiam sobre essa condição, e menos ainda a haviam estudado extensivamente. A síndrome ocorre quando alguém com imenso talento natural desperta sua Kekkei Genkai muito cedo ou à força demais, causando danos irreversíveis ao seu corpo. Quanto mais forte a Kekkei Genkai, maior o pedágio no usuário. Sem intervenção, a condição piora com o uso contínuo, eventualmente levando à morte. Murakumo e Shinku ficaram visivelmente abalados e com expressões atordoadas. Você quer dizer que desenvolver Kekkei Genkai pode causar uma doença como essa? Shinku murmurou, incrédulo. Murakumo ficou mais ansioso. Capitão Mirai, você disse que a condição piora com o uso. Existe uma maneira de pará-la? Mirai respondeu uniformemente. Geralmente a solução mais simples é parar de usar o Kekkei Genkai completamente. Ao desistir de ser um shinobi e evitar mais tensão, a condição se estabiliza. Ao ouvir isso, o rosto de Murakumo caiu. O clã Kurama tinha depositado todas as suas esperanças em Yakumo, apenas para descobrir que sua premiada Kekkei Genkai estava matando-a. Yakumo também parecia desanimada. Ela entendia os sacrifícios que seus pais e clã tinham feito por ela. Tornar-se uma grande shinobi e reviver a glória de seu clã era seu maior desejo, mas agora até isso parecia fora de alcance.
Shinku colocou uma mão reconfortante no ombro de Murakumo. Murakumo, não importa o que aconteça, a saúde de Yakumo é a prioridade. O futuro do clã não deve depender somente dos ombros dela. Murakumo forçou um sorriso amargo e assentiu. Você está certo. O renascimento do clã Kurama não vale a vida da minha filha. Faremos o que for preciso para mantê-la segura. Ele se virou para Mirai, curvando-se levemente. Obrigado, Capitão Mirai. Sem seu diagnóstico poderíamos tê-la levado longe demais. Mirai levantou uma sobrancelha. Espera aí. Eu nunca disse que ela tinha que desistir de ser uma shinobi. Todos olharam para ele confusos. Eu vim aqui porque tenho uma maneira de ajudar, continuou Mirai. Se eu não puder tratá-la, então minha viagem não terá sentido. Um lampejo de esperança reacendeu-se nos olhos deles enquanto eles aguardavam suas próximas palavras. Capítulo 123. Isso significa que você tem uma solução, Capitão Mirai? Claro. Isso é fantástico. A expressão de Murakumo mudou de desespero para alegria enquanto ele ansiosamente agarrava as mãos de Mirai. Capitão, enquanto você puder curar Yakumo, o clã Kurama terá uma dívida eterna com você. Nós seguiremos sua liderança, não importa o que aconteça. Ao ouvir essa promessa, Mirai assentiu satisfeita. Ele havia enfatizado deliberadamente a gravidade da doença da linhagem de Yakumo para garantir tal resultado. Primeiro, instilar desespero, depois oferecer esperança. Essa era a melhor maneira de gravar gratidão e lealdade no coração de alguém. Até Yakumo, que estava sentada silenciosamente, agora tinha um sorriso esperançoso. Para ela, a chance de se tornar uma shinobi valia a qualquer custo. Líder do clã Murakumo, Mirai começou para tratar Yakumo. Eu preciso de tempo para preparar itens específicos. Até lá, eu devo usar um jutsu de selamento para suprimir os poderes dentro dela. Mas a fórmula de selamento tem que ser inscrita diretamente no corpo dela. Murakumo não hesitou após ouvir a explicação de Mirai. Ele assentiu firmemente. Tempos desesperados pedem medidas desesperadas. Deixaremos tudo com você, Capitão Mirai. Há uma vila perto de onde Yakumo reside. Deixe-me levá-lo até lá. Enquanto Murakumo liderava o grupo, Shinku cruzou os braços e bufou. Vai lá, garoto. Esse é o seu show. Eu vou ficar de fora. Mas não se preocupe, Shinku acrescentou com um sorriso malicioso. Não vou mencionar nada disso para Kurenai. Grata pela compreensão do ancião, Mirai mentalmente fez um sinal de positivo silencioso para Shinku. Ele não conseguiu evitar um sorriso irônico. Conquistar um potencial sogro não era uma conquista pequena. Sob a orientação de Murakumo, o grupo logo chegou a uma sala luxuosa e espaçosa. Apesar do declínio do clã Kurama, sua riqueza e herança estavam léguas à frente de clãs shinobi menores. Depois de garantir que tudo estava em ordem, Murakumo saiu com os outros, deixando apenas Mirai e Yakumo na sala. Yakumo, podemos começar? Yakumo assentiu timidamente, fechando os olhos para se preparar para o processo de selamento. Pronto quando você estiver. Tudo bem. Mirai inscreveu cuidadosamente a fórmula de selamento na pele de Yakumo, selando seus poderes incontroláveis com precisão. O processo foi perfeito, sem complicações. Quando acabou, Yakumo abaixou a cabeça, suas bochechas coradas de vergonha. Sua pele pálida agora carregava um sutil tom carmesim. Yakumo, Mirai disse suavemente, dando-lhe um tapinha na cabeça. Aproveite esse tempo para descansar e se recuperar. Não se detenha em pensamentos desnecessários. Prometo que começarei o tratamento assim que estiver pronto. Seu tom se tornou firme, mas reconfortante. Confie em mim. Vou garantir que você se torne um shinobi esplêndido. Esse é meu jeito ninja. Ao ouvir isso, os olhos de Yakumo brilharam. Para alguém que cresceu sob imensa pressão, as palavras de Mirai pareciam um farol quente de segurança. Pela primeira vez, ela sentiu algo se agitar em seu coração, uma semente criando raízes, pronta para crescer. Ela se viu ansiando por entender o homem diante dela, por descobrir tudo sobre ele. Observando a expressão esperançosa de Yakumo, Mirai não pôde deixar de refletir. O poder das palavras certas, fale sem jutsu, como alguns podem chamar, era tão potente quanto sempre. Com a nova determinação de Yakumo, seu coração não seria consumido pela escuridão, e ela não repetiria os erros trágicos da linha do tempo original. Deixando o complexo do clã Kurama, Mirai se teletransportou para uma floresta isolada longe de Konogakakure usando a técnica do deus voador do trovão. Puxando um pergaminho, ele mordeu o polegar e espalhou sangue na superfície. Jutsu de invocação. Estrondo. Uma enorme nuvem de fumaça surgiu, revelando a forma imponente de Manda. Maldito pirralho. Manda rugiu, sua cauda batendo no chão em irritação. Você tem alguma ideia de quão inconveniente isso é? Eu estava no meio de um cochilo. É melhor que Orochimaru tenha uma boa razão para, espere. Os olhos de Manda se estreitaram ao notar o Mangekyou Sharingan de Mirai. Preciso que você entregue este pergaminho de informações para Orochimaru, disse Mirai calmamente. O quê? Manda rosnou. Você ousa me tratar, o grande Manda, como mensageiro? Suprimindo um rosnado, Manda abaixou a cabeça, resmungando. Tudo bem. Coloque na minha boca. Eu vou levar para ele, rápido. A pressão do Sharingan diminuiu quando Mirai riu, coçando o queixo de Manda. Obrigado pela ajuda. No momento em que o pergaminho foi protegido, Manda desapareceu em uma nuvem de fumaça. Deixado sozinho, Mirai limpou as mãos dele. Curar a doença da linhagem de Yakumo não era simples. Por enquanto, a única solução viável estava em transplantar as células de Hashirama para o corpo de Yakumo, um procedimento inerentemente perigoso. Com seu Mangekyou Sharingan, Mirai podia suprimir qualquer rejeição ou instabilidade por meio de infusão regular de chakra.
No entanto, uma solução permanente exigiria a maestria da liberação yin-yang dos 6 caminhos, algo que ele ainda não havia alcançado. Terra dos Campos. Nas profundezas de uma caverna escondida, Orochimaru de repente sentiu uma mudança no ar. Correndo para um espaço aberto, ele bateu palmas. Jutsu de invocação. Estrondo. A imensa forma de Manda se materializou diante dele. O que foi, Manda? Orochimaru perguntou, curiosidade brilhando em seus olhos dourados. Manda bateu o rabo para baixo, irritado. Aquele pirralho, o Uchiha Mirai, me fez entregar isso. Manda abaixou a cabeça para soltar o pergaminho. Ele disse para trazer os materiais necessários e encontrá-lo em Konoha. Orochimaru pegou o pergaminho e riu com a voz rouca. Que engraçado. Você realmente concordou com tal tarefa. Manda rugiu indignada. Não comece. Foi você quem fez daquele pirralho meu invocador. Ele é perigoso, mais do que você pode imaginar. Marque minhas palavras. Fique longe dele, ou vai acabar mal. O sorriso de Orochimaru não vacilou. Estamos apenas usando um ao outro por enquanto. Além disso, seu Mangekyou Sharingan é realmente cativante. Você ousaria cruzar com ele? Manda rugiu, seu tom sombrio. Isso é um desejo de morte, se é que já vi um. A língua de Orochimaru estalou para fora, lambendo os lábios. Paciência é a chave, meu caro Manda. Até os inimigos mais fortes têm fraquezas. Uma serpente não precisa de força bruta para reivindicar sua presa, apenas uma única mordida para acabar com tudo. Capítulo 124. Ao ouvir as palavras de Orochimaru, Manda murmurou em voz baixa, vamos deixar uma coisa bem clara. Se você está planejando ir atrás de Mirai, não conte comigo. Orochimaru levantou uma sobrancelha, claramente intrigado. Manda, você é cheia de surpresas. Eu pensei que você desprezaria Mirai-kun. Manda bufou. Desprezá-lo? Claro, mas eu prefiro viver. Desde o momento em que nasci na caverna Rishi, meus instintos nunca estiveram errados. Aquele pirralho, o Uchiha Mirai, não é alguém com quem se deve mexer. Orochimaru deu um aceno casual de sua mão, como se estivesse perdendo o interesse. Como quiser. Mas me escute, Orochimaru, Manda sibilou. Os sacrifícios que você me fornece devem ser frescos. Tente me enganar com algum cadáver meio apodrecido de novo, e você vai se arrepender. Com isso, a forma massiva de Manda desapareceu nas sombras. Orochimaru, segurando um pergaminho, começou a ir em direção à sua base. Ele sabia muito bem que Mirai era perigosa. Mas e daí? Se ele recuasse toda vez que algo parecesse perigoso, ele não seria Orochimaru. Aqueles que ousaram explorá-lo pagariam o preço algum dia. Naquela noite, Mirai voltou para casa cedo. Mikoto ainda não estava aqui, então ele decidiu preparar o jantar ele mesmo. Embora a comida de Mikoto fosse boa, Mirai sempre achou que suas próprias criações eram mais do seu agrado. Talvez fosse hora de ensinar algumas receitas a Mikoto. Perdida em pensamentos, Mirai se assustou com uma voz familiar lá fora. Capitão Mirai, posso entrar? Entre. A seu convite, Shizue entrou, indo direto para a cozinha. Sem hesitar, ele pegou um conjunto de hachis e uma tigela. Capitão, ainda não comi, então vou me servir. Mirai suspirou, exasperada. Ele tinha certeza de que Shizue havia programado sua visita deliberadamente, sabendo que o jantar estaria pronto. Ainda assim, Mirai não se importou. A lealdade de Shizue era inabalável, e deixá-lo compartilhar uma refeição era um pequeno preço a pagar. Shizue, espere um pouco. Estamos esperando alguém. Shizue fez uma pausa, surpreso, mas obedientemente pousou seus hachis. Há algo que você precisa relatar, Shizue? Endireitando-se, Shizue respondeu firmemente. Capitão, eliminei todos da lista. E eu despertei o Mangekyou Sharingan. Enquanto ele falava, seus olhos escuros se transformaram no padrão intrincado do Mangekyou Sharingan. Mirai assentiu levemente. Impressionante. Shizue piscou, surpreso. Capitão, você não parece nem um pouco chocado. Mirai riu. Eu já te disse como despertá-lo. Enviar você para eliminar aqueles linha dura era parte do plano. Shizue sorriu ironicamente. Capitão, às vezes parece que você já pensou em tudo. Ele continuou, a voz cheia de admiração. Estou realmente feliz que alguém como você lidere os Uchiha. Sem você. Mirai o interrompeu com uma mão levantada. Chega de bajulação. Que habilidade seu Mangekyou lhe concede? Capitão Shizue respondeu prontamente, é chamado Koto Amatsukami. Ele me permite infiltrar a mente de alguém sem que eles percebam e alterar completamente sua vontade, permanentemente. Mirai murmurou pensativamente, o olho do domínio transformando todos que o veem em suas marionetes. Exatamente, capitão. Shizue exclamou. Sua descrição é ainda mais precisa que a minha. A expressão de Mirai permaneceu calma. Shizue, agora que você despertou o Mangekyou, precisaremos lutar em breve. Além disso, essa notícia deve ser espalhada. Seu Koto Amatsukami será uma pedra angular do ressurgimento do nosso clã. Divulgar as novas habilidades de Shizue reforçaria ainda mais a reputação dos Uchiha, colocando ainda mais pressão sobre Hiruzen e seus aliados. Enquanto os dois conversavam, a porta se abriu. Mikoto entrou, congelando momentaneamente quando viu Shizue. Shizue ficou tenso, instintivamente puxando uma kunai e investindo contra ela. Shizue, pare! A lâmina parou a poucos centímetros do pescoço de Mikoto. Com a voz gélida, Shizue perguntou, Mikoto, o que você está fazendo aqui? Segunda. Mikoto gaguejou sem palavras. Ela não conseguia dizer exatamente que tinha vindo para cuidar de Mirai. Admita, você está aqui para assassinar o Capitão Mirai. A intenção assassina de Shizue aumentou. Mirai deu um passo à frente e deu um leve tapa na nuca de Shizue.
De agora em diante chame-a de Lady Mikoto. Entendeu? Shizui olhou perplexo, enquanto Mirai levava Mikoto para a mesa de jantar. O que estava acontecendo? Ainda em choque, Shizui recuperou um pouco de clareza, estreitando os olhos enquanto observava Mikoto. Capitão, ela está tentando manipular você para libertar Fugaku. Você não pode cair nessa. Relaxa, Shizui, Mirai disse friamente. Mikoto viu o futuro dos Uchiha. Ela escolheu ficar comigo. Ele sorriu. De agora em diante, ela é minha mulher. Mikoto corou profundamente, baixando o olhar em silêncio. Shizui sentiu seu coração apertar. Capitão Mirai, você perdeu o juízo? O olhar penetrante de Mirai tirou Shizui do seu transe. Shizui, você tem algum problema com isso? Caindo de joelhos, Shizui respondeu apressadamente. Capitão, eu nunca questionaria suas decisões. Virando-se para Mikoto, ele se curvou profundamente. Lady Mikoto, peço desculpas pela minha grosseria. Por favor, me puna como achar melhor. Com o rosto ainda vermelho, Mikoto se firmou. Não precisa disso. Você só estava protegendo a Capitã Mirai. Com a tensão resolvida, Mirai bateu palmas. Tudo bem, todos estão aqui. Vamos comer. O humor de Shizui melhorou instantaneamente enquanto ele pegava seus hashis, devorando a comida com entusiasmo desenfreado. Observando a ansiedade de Shizui, Mikoto pegou seus próprios hashis e provou um prato. Os olhos dela se arregalaram. Estava uma delícia. Incrivelmente bom. Capítulo 125. Uma mesa cheia de pratos foi rapidamente devorada pelos três. Depois de combinarem um horário para a sessão de sparring, Shizui pediu licença e foi embora. Quanto a Mikoto, Shizui finalmente aceitou a situação. As decisões do futuro capitão sempre foram certas. Se ele agia dessa forma, tinha que haver uma razão. Tudo que Shizui precisava fazer era seguir ordens. Depois que Shizui foi embora, Mikoto começou a arrumar a casa. Ela trabalhou incansavelmente até meia-noite antes de chamar Mirai, que estava treinando no pátio. Está na hora do seu banho. Entendi. Em uma grande banheira cheia de água fervente, Mirai estava reclinada, de olhos fechados, saboreando o calor. Mikoto estava por perto, com um brilho brincalhão nos olhos enquanto lançava um olhar de reprovação para Mirai e beliscava levemente sua cintura. Por que você não me avisou que teríamos um convidado hoje? Mirai pegou sua mão delicada com um sorriso. Vamos lá, não haja como se não gostasse da atenção. Você sabe quantas mulheres dariam tudo para estar no seu lugar? Mas se a notícia se espalhar, com o meu status... Mikoto parou de falar, sua preocupação era evidente. Mirai zombou, seu tom decisivo. Que status? Seu único status é como minha mulher. Ele se inclinou para frente e sua voz se tornou um murmúrio de comando. De agora em diante você vai morar comigo. Gostaria de ver quem ousa fofocar sobre isso. Mikoto mordeu o lábio diante do tom dominador dele. Mas Itachi e Sasuke ainda precisam de alguém para cuidar deles. Mirai riu. Contrate uma babá. Percebendo sua hesitação persistente, Mirai se inclinou para perto do ouvido dela e sussurrou. A menos que você prefira que eu a lembre do seu lugar. Mesmo que você me implore para parar. As memórias passaram espontaneamente pela mente de Mikoto, seu corpo ficando macio contra o dele. Ela só conseguiu assentir, descansando a cabeça no peito dele. Farei o que você diz. Na manhã seguinte, Mirai contratou uma babá para cuidar de Itachi e Sasuke. Mikoto arrumou suas coisas e se mudou oficialmente para a casa de Mirai. A reação do clã foi inesperada. Em vez de críticas, Mikoto recebeu elogios esmagadores. Parecia para muitos que deixar Fugaku por Mirai era semelhante a escolher a luz. Até mesmo algumas mulheres mais velhas do clã se aproximaram de Mikoto, oferecendo conselhos e encorajamento, insistindo para que ela cuidasse de Mirai. Aliviada de suas preocupações, Mikoto sentiu um novo senso de responsabilidade. Como parceira de alguém visto como o farol de esperança do clã, ela resolveu apoiar Mirai completamente, de todas as maneiras possíveis. Por volta do meio-dia, Mirai foi para um campo de treinamento na vila. Shizui já estava lá, seu rosto se iluminando quando Mirai se aproximou. Capitão, podemos começar? Mirai assentiu. Vamos. No momento em que as palavras saíram de seus lábios, o Sharingan de Shizui girou em sua forma Mangekyou. Ele fez sinais de mão de forma confusa, convocando uma dúzia de clones para atacar Mirai. Capitão, desde nosso último sparring, meu poder ocular cresceu exponencialmente. É melhor você tomar cuidado. Mirai permaneceu imperturbável, suas mãos se juntando em um lento bater de palmas. Shikutsumiaku, dança da muda de Samambaia. O chão explodiu quando incontáveis espinhos afiados de ossos brotaram, rasgando os clones de Shizui como papel. Simultaneamente, uma onda de areia dourada brilhante saiu da cabaça de Mirai, espalhando-se pelo campo de treinamento em segundos. Preso entre a areia invasora e a floresta de ossos implacável, Shizui se viu sem saída. O desespero aumentava quando ele ouviu a voz calma de Mirai. Arte ninja, técnica de imitação de sombras. As sombras sobrepostas lançadas pela areia e ossos deixaram Shizui sem escapatória. Em um instante, ele foi pego. Estilo queimadura. Eu me rendo. Shizui gritou, encharcado de suor, sua voz falhando. Ele não estava correndo riscos, mais um segundo poderia ter custado sua vida. Notificação do sistema, parabéns, anfitrião. Você saqueou, força mental mais um. Embora Mirai não tivesse adquirido Koto Amatsukami dessa vez, ele não pareceu desapontado. Afinal, ele tinha outra chance amanhã. À medida que a floresta de ossos e a areia recuavam, Shizui se aproximou de Mirai, com admiração evidente. Capitão, sua força é incrível.
Shizui pensou que com seu Manjeki Sharingan, a diferença entre eles seria insignificante. Ele não poderia estar mais errado. As técnicas casuais de Mirai o deixaram completamente indefeso. E a parte mais assustadora, Mirai nem sequer se moveu do seu lugar. Shizui, disse Mirai. Mesmo horário amanhã. Esteja aqui. Sim, capitão. Escritório do Hokage. Lá dentro, Sarutobi Hiruzen e os conselheiros, incluindo Danzo, permaneceram em silêncio sombrio, observando a sessão de treino através de uma bola de cristal. O poder bruto que Mirai exercia deixou todos eles abalados. A combinação de habilidades Kekkei Genkai que ele exibia era quase inacreditável. E agora, Shizui também havia despertado seu Manjeki Sharingan. Danzo quebrou o silêncio com a voz trêmula. Hiruzen, por que Mirai ainda não ficou cega? Como eu vou saber? Hiruzen retrucou, frustração evidente. Danzo andava de um lado para o outro na sala, sua bengala batendo furiosamente no chão de madeira. Os olhos de Koharu se iluminaram de repente. Eu consegui, ela exclamou. Este é o começo da queda dele. Capítulo 126. Uchiha Mirai está condenado? A declaração repentina de Koharu deixou todos na sala momentaneamente atordoados. Hiruzen franziu a testa. Koharu, o que você quer dizer com isso? A excitação de Koharu era evidente quando ela explicou. Pense nisso logicamente. Quando o clã Uchiha produz um novo Manjeki Sharingan, o curso natural de ação é mantê-lo escondido, usá-lo como um as na manga. Assim como um shinobi esconde seu trunfo, revelando-o apenas em momentos críticos para pegar seu oponente desprevenido. Mas Mirai fez exatamente o oposto. Ele mostrou abertamente que Shizui despertou o Manjeki Sharingan, bem na frente de todos. Isso sugere uma coisa. Uchiha Mirai provavelmente chegou ao fim da linha. Seus olhos provavelmente estão quase cegos. Ao colocar Shizui em exposição, ele está tentando manter o fator de intimidação do clã. Hiruzen e os outros trocaram olhares, a lógica lentamente se consolidando. Fazia muito sentido. Pensando nas recentes sessões de treino, Mirai não havia ativado seu próprio Manjeki Sharingan nenhuma vez. Será que isso realmente significava que sua capacidade visual estava prestes a acabar? Hahaha. Mirai inteligente demais para o próprio bem. Hiruzen exclamou, sentindo um peso ser tirado de seus ombros. Se for esse o caso, não vai demorar muito para que possamos lançar nosso contra-ataque. O coração de Danzo disparou com o pensamento. Se os olhos de Mirai estivessem realmente esgotados, ele não pararia por nada para reivindicar o Manjeki de Shizui para si. Tal poder pertencia somente às suas mãos. Koharu e Omura estavam igualmente emocionados. Seus netos sofreram muito sob a mão pesada da força policial, alguns até mesmo levados à loucura. Quando Mirai foi tornado impotente, eles juraram infligir 10 vezes mais sofrimento. Não, 100 vezes mais. E quando o clã Uchiha foi exterminado, seus vastos bens naturalmente caíram em suas mãos. Jin. Parabéns, anfitrião, por adquirir com sucesso a recompensa. Koto Amatsukami. Ao ouvir a notificação do sistema em sua mente, os lábios de Mirai se curvaram em um sorriso sutil. Depois de dias de esforço, ele finalmente obteve Koto Amatsukami. Uma onda de conhecimento profundo inundou sua mente, desvendando completamente os mistérios da técnica. Virando-se para o exausto Shizui, que mal conseguia ficar de pé, Mirai estendeu a mão para apoiá-lo. Seu tom era leve, quase divertido. Shizui, você se saiu bem. Já viu o suficiente para entender suas habilidades. Vamos terminar o sparring aqui. Shizui exalou profundamente em alívio. Por alguma razão, o humor de Mirai parecia ter tomado uma reviravolta repentina e alegre. Os últimos dias foram brutais, derrotas constantes que o deixaram à beira do colapso. Mas finalmente a aprovação acabou. Shizui, venha jantar comigo hoje à noite? Mirai ofereceu casualmente. Mas Shizui rapidamente balançou a cabeça. Obrigado, capitão, mas tenho algo para cuidar. Ultimamente Mikoto estava tentando cozinhar sob a orientação de Mirai. Shizui não tinha intenção de suportar outra rodada de sua culinária única. É mesmo? A expressão de Mirai mostrou um lampejo de decepção. O que está mantendo você ocupada? Shizui hesitou, então seus olhos dispararam enquanto ele rapidamente inventava uma desculpa. Eu tenho orientado um garoto recentemente e suas ideias são preocupantes. Ele é cheio de noções perigosas e se recusa a ouvir, não importa o quanto eu tente argumentar com ele. Capitão, você acha que eu deveria simplesmente matar o pirralho e acabar logo com isso? Mirai riu baixinho. Esse pirralho não seria filho de Mikoto. Uchiha Itachi seria? Shizui deu uma risada estranha. Eu não queria que a conexão dele com Lady Mikoto nublasse seu julgamento, capitão. Mirai não respondeu imediatamente. Seus dedos roçaram seu queixo, pensativo. Ao contrário de Shizui, as convicções de Itachi eram profundas, inflexíveis, quase fanáticas. Persuasão não funcionaria com ele. No entanto, matá-lo imediatamente parecia um desperdício. Seu potencial como shinobi era inegável. Depois de um momento, Mirai falou decisivamente. Shizui, use seu Koto Amatsukami em Itachi. Faça de mim o único objeto de sua lealdade absoluta. Os olhos de Shizui se arregalaram em choque. Capitão, você quer que eu use Koto Amatsukami em Itachi? Essa técnica, seu tempo de recarga é longo demais para desperdiçar em alguém como ele. Ele esperava sutilmente cutucar Mirai para autorizar a eliminação de Itachi. Ele não havia previsto esse resultado. Você duvida do meu julgamento, Shizui? O tom de Mirai permaneceu calmo, mas suas palavras tinham peso. O potencial de Itachi surpreenderá até você.
Controlar Itachi é muito mais valioso do que matá-lo. Quanto mais fortes meus subordinados, mais fortes os Uchiha se tornam, não apenas por minha causa, mas como um clã. Com o tempo, conforme minha autoridade cresce, precisarei de mãos capazes para me apoiar. Os Uchiha são minha fundação. Quanto mais talento tivermos, melhor. Você entendeu? As bochechas de Shizui queimaram de vergonha. Comparado à grande visão de Mirai, sua própria mesquinharia era gritantemente aparente. Curvando a cabeça profundamente, Shizui respondeu: entendo, capitão. Cumprirei suas ordens. Mirai deu um tapinha em seu ombro. Bom, lembre-se, os Uchiha não vão parar em apenas 2 Mangekyou Sharingan. Entendido. Enquanto Shizui partia, Mirai começou a caminhar de volta para a vila. O pensamento de suportar a comida de Mikoto o dissuadiu, então ele decidiu comer Ishiraku Ramen para o jantar. No entanto, assim que ele deu um passo à frente, seus olhos captaram um brilho prateado. Uma pequena cobra branca deslizou dos arbustos próximos, sacudindo sua língua em sua direção. Os lábios de Mirai se curvaram em um sorriso malicioso. Então, Orochimaru finalmente apareceu. Momento perfeito. Capítulo 127. Guiada por uma pequena cobra branca, Mirai rapidamente chegou a uma densa floresta nos arredores das fronteiras de Komogakure. A cobra estalou a língua antes de deslizar para um arbusto próximo e desaparecer de vista. Momentos depois, um homem com ar andrógeno, vestido com um kimono esvoaçante, saiu das sombras. Mirai-kun, já faz um tempo. Orochimaru cumprimentou com um leve sorriso, seus olhos serpenteantes estreitando-se ligeiramente. Mirai retribuiu o sorriso. Orochimaru, você trouxe o que eu pedi, não foi? Orochimaru assentiu, mas soltou uma risada suave. Claro. No entanto, Mirai-kun, o ar ao redor deles ficou tenso. Orochimaru estendeu sua língua longa e serpentina, lambendo os lábios deliberadamente. Somos apenas colaboradores. Não cometa o erro de pensar que pode me tratar como um subordinado. A expressão de Mirai não vacilou, seu sorriso calmo, mas inflexível. Mas veja, eu não gosto de ficar em pé de igualdade com ninguém. Então, Orochimaru, Mirai continuou, com um tom assustador, é melhor se você obedientemente se tornar meu subordinado. Os olhos de Orochimaru escureceram, seu olhar afiado e calculista. Mirai-kun, você tem a impressão de que me encurralou? Mirai riu levemente. Quem sabe? Enquanto ele falava, seu Sharingan foi ativado, girando no padrão distinto do Mangekyou Sharingan. Kotoamatsukami. Uma onda de poderosa energia ocular penetrou na mente de Orochimaru, alterando à força sua vontade. Em um instante, o comportamento de Orochimaru mudou completamente. Mirai-kun, eu estava só brincando antes, Orochimaru disse com um sorriso inquietante. Eu sempre fui seu subordinado mais leal. Não havia necessidade de usar o Mangekyou Sharingan. Observando a mudança dramática em Orochimaru, Mirai sorriu satisfeita. Transformar Orochimaru em sua marionete com tanta facilidade só reforçou a reputação do Kotoamatsukami como Genjutsu supremo. Desde o começo, Mirai estava cautelosa com a natureza rebelde de Orochimaru. Usar Kotoamatsukami para controlá-lo era um plano que ele havia preparado com bastante antecedência. Mesmo que Orochimaru não tivesse expressado seus pensamentos insubordinados, Mirai teria agido de qualquer maneira. Ele não tinha intenção de perder tempo em uma batalha de inteligência com alguém tão astuto quanto Orochimaru. Vocês têm algum local por perto onde possamos realizar um procedimento de transplante? Perguntou Mirai. Sim, Orochimaru respondeu suavemente. Bom, amanhã, espere por mim no laboratório. Vou levar alguém comigo, Mirai instruiu antes de se virar para sair. De volta ao pátio de sua residência, Mirai encontrou Mikoto sentada no chão, com o rosto sujo de fuligem e uma expressão de total derrota. Caminhando até lá, Mirai se agachou e gentilmente limpou a sujeira de sua bochecha. Mikoto, o que aconteceu? Mikoto suspirou. Acho que não tenho jeito para cozinhar. Mirai sorriu suavemente. Os pratos que te ensinei são completamente novos neste mundo. Não é surpresa que fazê-los corretamente seria desafiador. No mundo shinobi esperava-se que as mulheres se destacassem em habilidades domésticas, como cozinhar e limpar. Falhar nessas áreas poderia fazê-las se sentirem inadequadas ou envergonhadas. Percebendo isso, Mirai decidiu consolá-la. Mas apesar de suas garantias, Mikoto só conseguiu esboçar um sorriso forçado, pois seu ânimo ainda estava claramente baixo. Suspirando internamente, Mirai a pegou nos braços sem aviso. O que você está fazendo? Mikoto exclamou, assustado. Algo para te animar, Mirai respondeu com um sorriso travesso. 1, 2 ou até 3 vezes se necessário. Espere. Na manhã seguinte, Mirai se espreguiçou preguiçosamente enquanto Mikoto, agora radiante de determinação, o ajudava a se vestir. Não se preocupe, disse Mikoto confiantemente. Vou dominar todas as receitas que você me ensinou. Mirai deu um tapinha carinhoso na cabeça dela. Eu acredito em você. Mas hoje tenho alguns assuntos para resolver, então não me espere na hora da refeição. Entendido. Depois de muita demora, Mirai finalmente deixou sua residência e foi até o complexo do clã Kurama, onde Kurama Murakumo recebeu calorosamente. Murakumo-sama, Mirai começou, eu levarei Yakumo para seu tratamento hoje. Tudo deve correr bem. Murakumo curvou-se profundamente. Capitão Mirai, obrigado. Não importa o resultado, o clã Kurama estará para sempre em dívida com você. A propósito, acrescentou Murakumo hesitantemente, alguns clãs menores aliados expressaram interesse em trabalhar sob seu comando. Mirai riu. Diga a eles para enviarem um representante de cada clã. Eu os integrarei à força policial. Os olhos de Murakumo brilharam de excitação. Entendido.
Chegando à vila do clã Kurama, Mirai foi rapidamente até o quarto de Yakumo sem alertar os guardas. Lá dentro havia pinturas espalhadas pelo espaço, e Yakumo estava entretido desenhando em uma grande tela perto da janela. Conforme Mirai se aproximava, ele notou a obra de arte quase concluída. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. A pintura retratava uma garota nua sentada no chão enquanto um homem, parecido com o próprio Mirai, meticulosamente escrevia selos em seu corpo. Ain ain. Mirai tossiu sem jeito, suas bochechas se contraindo. Yakumo se virou assustado. Mirai-sama. Ela rapidamente jogou um pano sobre a pintura, e seu rosto pálido ficou vermelho escuro. Desde seu último encontro, Yakumo ouviu inúmeras histórias sobre as façanhas de Mirai, sua genialidade e sua vitória sobre os 7 espadachins ninja, seu duelo com Raikage e seus feitos heróicos que salvaram Konoha. As histórias pintavam uma imagem maior que a real de Mirai, e Yakumo não conseguia deixar de sentir uma admiração crescente por ele. Mas isso? Yakumo queria que o chão a engolisse inteira. Ele não vai pensar que eu sou uma garota estranha, certo? Capítulo 128. Mirai ficou em silêncio, observando a expressão envergonhada de Yakumo. Ele não disse nada, apenas a observando silenciosamente de lado. Se as meninas não pudessem ser provocadas, a vida perderia metade da graça. Depois de um tempo, vendo que Yakumo estava à beira das lágrimas, Mirai finalmente falou. Yakumo, vamos, ele disse gentilmente. É? Yakumo olhou para cima, confuso. Capitão Mirai, para onde estamos indo? Mirai riu baixinho. Para tratar sua doença Kekkei Genkai. Ao ouvir isso, os olhos de Yakumo brilharam de excitação. Capitão, você está falando sério? Mirai assentiu. Claro. Sem esperar pela resposta, ele se agachou e cuidadosamente a pegou nos braços. Seguro e firme, ele instruiu. Yakumo soltou um baixo milímetro, envolvendo os braços firmemente em volta do pescoço dele e apoiando a cabeça em seu ombro. Enquanto o leve cheiro da presença de Yakumo enchia o ar, Mirai sentiu uma mudança sutil em seus pensamentos. No momento seguinte, os dois apareceram em uma caverna subterrânea mal iluminada. Orochimaru, pego de surpresa pela chegada repentina, piscou surpreso. Mirai-kun, como você entrou aqui? Deixei um selo do deus voador do trovão em você durante nossa primeira luta, disse Mirai com indiferença. Ah, então é assim. Mirai-kun, você continua tão astuto como sempre, Orochimaru comentou sem um pingo de hostilidade, seu olhar mudando para Yakumo. Este é o paciente para o procedimento de hoje? Orochimaru perguntou. Mirai assentiu. Isso mesmo. Kurama Yakumo, o herdeiro da Kekkei Genkai do clã Kurama. Ao ouvir a conversa, Yakumo ficou paralisado em choque. Embora ela não soubesse muito sobre o mundo exterior, ela tinha ouvido falar de Orochimaru, o lendário Sannin de Konogakakure, outrora considerado um candidato para a posição de Hokage. Agora um ninja desonesto de rank S, ele era conhecido por ser extremamente perigoso. Para sua surpresa, a capitã Mirai procurou a ajuda de Orochimaru para tratá-la. Enquanto a mente de Yakumo disparava, a voz indiferente de Orochimaru interrompeu seus pensamentos. Mirai-kun, devo avisá-lo, a taxa de sucesso desta cirurgia não é alta. Se falhar, Yakumo será consumido pelas células de Hashirama e se transformará em uma árvore de rápido crescimento. Ele fez uma pausa e então acrescentou, se você estiver disposto, eu posso cuidar dela para você. Uma Kekkei Genkai tão poderosa quanto a dela não deveria ser desperdiçada. O rosto de Yakumo empalideceu diante do tom clínico de Orochimaru. Antes que ela pudesse reagir, uma mão quente pousou em seu ombro. Orochimaru, Mirai disse friamente, ela é minha. Nem pense nisso. Orochimaru suspirou em decepção. Que pena. Uma onda de segurança tomou conta de Yakumo. Agarrando a ponta da capa de Mirai, ela se escondeu atrás dele. Naquela breve troca, ela não teve dúvidas. Na dinâmica entre Mirai e Orochimaru, Mirai estava em vantagem. O fato de Mirai conseguir comandar alguém tão formidável quanto Orochimaru deixou Yakumo impressionado. Yakumo estava inconsciente na mesa de operação. Orochimaru, segurando uma seriga, fez uma verificação final. Mirai-kun, você tem certeza disso? Uma vez que começamos, não há como voltar atrás. Faça isso, Mirai respondeu calmamente. Com um aceno de cabeça, Orochimaru inseriu a seriga na veia de Yakumo. Momentos depois, sua expressão se contorceu de dor. Veias saltaram em seus braços, e uma onda avassaladora de energia emanou de seu corpo, uma força selvagem e agressiva. Sua pele, antes lisa, tornou-se áspera e amarelada. Bem, parece que falhamos, comentou Orochimaru com um toque de arrependimento na voz. A compatibilidade das células de Hashirama variava para cada pessoa. Um pequeno erro de cálculo na fórmula do meio de cultura poderia levar a resultados desastrosos. Assim que Orochimaru estava se preparando para descartar Yakumo, uma onda intensa de poder ocular irrompeu. Sob sua influência, o corpo de Yakumo se estabilizou, sua pele recuperou sua aparência suave e saudável como se nada tivesse acontecido. O queixo de Orochimaru caiu. Balançando a cabeça com um sorriso irônico, ele disse, Mirai-kun, você nunca deixa de me surpreender. Mirai simplesmente assentiu. Continue. Orochimaru, sob a influência de Koto Amatsukami e incapaz de traição, não teve escolha a não ser obedecer. Mesmo que Mirai ordenasse que ele morresse, ele obedeceria sem hesitação. Por essa razão, Mirai não sentiu necessidade de esconder sua força de Orochimaru. Ajustando a fórmula, Orochimaru preparou outra dose do meio de cultura. A próxima injeção falhou novamente. E o próximo? E o próximo? Apesar de sua perícia, Orochimaru falhou repetidamente, mais de uma dúzia de vezes.
Finalmente, após uma tarde inteira de ajustes, a última dose criou uma reação estável no corpo de Yakumo. Funcionou, disse Orochimaru, exalando alívio, seus olhos brilhando de excitação. A habilidade de refinar o processo por tentativa e erro era um luxo que ele raramente desfrutava. Não vou passar todo o meu tempo em um laboratório com você, Mirai o lembrou categoricamente. Orochimaru apenas riu enquanto começava a arrumar o equipamento. Mirai-kun, o equilíbrio entre as células de Hashirama e o corpo de Yakumo é temporário. Sem a supressão regular do poder do Sharingan, as células a dominarão. Mirai assentiu. Entendido. Por enquanto isso era o suficiente. Com esse sucesso ele provou sua hipótese. Quando chegasse a hora de Shizui, Itachi ou outros em seu clã exigirem o procedimento, replicá-lo seria direto. Ao contrário de Yakumo, aqueles com Mangekyou Sharingan podiam suprimir as células de Hashirama por conta própria, eliminando efetivamente o risco de cegueira por uso excessivo. Capítulo 129. Pingar, pingar, pingar. Yakumo abriu os olhos lentamente, seus sentidos gradualmente retornando enquanto ela observava a caverna úmida e escura ao seu redor. Yakumo, você está acordado? A voz de Mirai quebrou o silêncio. Sentando-se fracamente, Yakumo perguntou. Capitã Mirai, a cirurgia foi bem-sucedida? Mirai sorriu levemente. Não se preocupe, correu tudo bem. Ao ouvir isso, o rosto de Yakumo se iluminou de alívio. Antes da cirurgia, Orochimaru a havia alertado sobre os riscos. Era quase uma sentença de morte. No entanto, contra todas as probabilidades, ela havia sobrevivido. Eu tenho muita sorte. Capitã Mirai, ela disse, com a voz cheia de alegria. Mirai bagunçou gentilmente o cabelo de Yakumo, mas antes que ele pudesse responder, a voz misteriosa de Orochimaru cortou o momento. Menininha, sorte não existe neste mundo. Você deveria ter morrido naquela mesa de operação. Mirai-kun reescreveu seu destino, desafiando a ordem natural. Yakumo não tinha motivos para duvidar de Orochimaru. Pelas interações dela com Mirai, ela passou a acreditar que não havia nada que ele não pudesse realizar. Olhando para ele com sincera gratidão, ela disse, Capitão Mirai, muito obrigada. Mirai balançou a cabeça modestamente, seu tom calmo. Não precisa agradecer, Yakumo. Deixe-me remover os selos do seu corpo primeiro. Ativando a técnica do deus voador do trovão, Mirai se teletransportou com Yakumo para uma vila isolada. Após dissipar os selos, ele a levou para fora, para um espaço aberto. Yakumo, agora usando uma roupa de combate ajustada em vez de seu kimono habitual, parecia transbordando de energia. Quando eles surgiram, Kurama Murakumo e o Shinku, que estavam esperando ansiosamente, correram para a frente. Shinku falou primeiro. Mirai, a cirurgia foi bem-sucedida? Mirai assentiu. Foi muito bem. Yakumo, por que você não mostra a eles? Sim. Yakumo respondeu ansiosamente. Sob os olhares atonitos de Murakumo e dos outros, Yakumo começou a executar uma série de movimentos básicos de artes marciais, embora um pouco sem polimento. Então, com uma explosão de excitação, ela começou a correr voltas ao redor da vila. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Sua risada, tão clara e doce quanto sinos de prata, ecoou pelo ar. Todos ficaram atordoados. Eles esperavam que a condição debilitante de Yakumo pudesse ser tratada, mas nenhum deles imaginou tal transformação. Normalmente, mesmo que uma doença crônica fosse curada, um corpo há muito tempo desacostumado ao esforço levaria tempo para se recuperar. No entanto, aqui estava Yakumo, correndo sem esforço algum depois de ficar acamado por tanto tempo. Era nada menos que milagroso. Até Mirai ficou um pouco surpresa. O poder das células Hashirama realmente fez jus à sua reputação, trazendo uma mudança completa, quase instantânea. Compreendendo quanto Yakumo havia suportado, todos observaram em silêncio enquanto ela desabafava suas emoções. Depois do que pareceu uma eternidade, Yakumo finalmente parou de correr. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, seus olhos vermelhos e inchados. Ela sonhou com esse momento inúmeras vezes, poder correr livremente sob o céu azul e nuvens brancas. E agora era real. Mais do que isso, ela poderia finalmente perseguir seu sonho de se tornar uma ninja. Caminhando até Mirai, Yakumo caiu de joelhos. Capitã Mirai, você me deu uma nova vida. Tenho uma dívida com você que nunca poderei pagar. De agora em diante, tudo que eu tenho pertence a você. Mirai rapidamente a ajudou a se levantar, ignorando suas palavras. Se alguma coisa, você deveria agradecer ao Shinku-sensei. Foi ele quem me pediu para ajudar. Yakumo pescou surpreso antes de se virar para Shinku. Shinku-sama, muito obrigado. Eu juro, mesmo na minha próxima vida, eu vou retribuir. Os lábios de Shinku se contraíram desajeitadamente. Essa garota realmente tinha uma maneira criativa de demonstrar gratidão. Percebendo a tensão, Murakumo riu com vontade e declarou, Capitão Mirai, você deve ficar esta noite. Vamos beber e comemorar até cair. Mirai, no entanto, acenou para ele com um sorriso. Não há necessidade disso, Murakumo-san. Como shinobi, devemos obedecer às 3 proibições. Sua resposta deixou todos momentaneamente atordoados antes que percebessem. Apesar de seu poder e influência avassaladores, Mirai ainda era menor de idade. Na celebração daquela noite, um Murakumo embriagado se aproximou de Mirai e baixou a voz. Capitã Mirai, Yakumo mencionou que ela precisará de seus poderes oculares diariamente para estabilizar sua condição? Mirai assentiu. Está certo. Por que você pergunta? Murakumo hesitou, então falou seriamente. Isso é muito trabalho para você. Eu estava pensando. Yakumo poderia se mudar para sua casa?
Mirai levantou uma sobrancelha. Isso não é inapropriado? Murakumo suspirou. Sei que é um pedido ousado, mas pelo bem de Yakumo, espero que você concorde. Seja o que for que você precise, nosso clã o apoiará totalmente. Vendo os olhos esperançosos de Yakumo, Mirai só conseguiu ceder com um suspiro. Então, é isso que significa ser muito capaz. De volta ao complexo Uchiha, Mirai explicou a situação para Mikoto. Com seu sorriso gentil de sempre, ela prontamente preparou um quarto para Yakumo. Mais tarde, quando voltaram para o quarto, Mikoto notou a expressão pensativa de Mirai. Preocupada, ela perguntou, você está preocupada comigo? Mirai balançou a cabeça. Não, não é isso. Então o que está te incomodando? Mirai franziu a testa levemente. Nossa casa é muito pequena. Estou preocupada que suas atividades noturnas possam perturbar Yakumo. Ela está em uma idade em que a curiosidade a domina. E se ela não conseguir dormir e for até a porta? Antes que ele pudesse terminar, o rosto de Mikoto ficou vermelho. Esse homem, como ele sempre conseguia deixá-la nervosa com apenas algumas palavras. E agora, imaginando a cena que ele descreveu, seu corpo sentiu-se insuportavelmente quente novamente. Capítulo 130. Liberação de água. Técnica de bala de água. Várias balas de água do tamanho de punhos foram arremessadas em direção a Mirai em velocidade ofuscante. Com um rápido passo para o lado, Mirai evitou-a sem esforço. No momento seguinte, uma dúzia de shurikens surgiram em rápida sucessão. Clang, clang, clang. Com movimentos precisos, Mirai desviava cada projétil que avançava com sua espada longa, a lâmina brilhando enquanto cortava o ar. De repente, a expressão de Mirai vacilou. O céu antes limpo escureceu em um instante, substituído por uma massa rodopiante de nuvens de tempestade ameaçadoras. Relâmpagos azuis crepitavam ameaçadoramente pelos céus. Estrondo. Um rugido ensurdecedor irrompeu quando um raio caiu com imensa força, atingindo Mirai diretamente. Suzano! Uma armadura esquelética vermelho-sangue se materializou ao redor de Mirai, protegendo do impacto devastador. Mas antes que ele pudesse se recuperar, o chão abaixo dele se transformou em um abismo de lava derretida, com calor intenso irradiando para cima. Reagindo rapidamente, Mirai convocou pó de ouro da cabaça em suas costas. As partículas brilhantes se juntaram abaixo dele, formando uma plataforma que o ergueu no ar. Entretanto, o pó de ouro começou a se espalhar descontroladamente, indo em direção ao abismo de fogo abaixo. Sentindo o calor escaldante aumentando, Mirai franziu as sobrancelhas. Com uma onda de poder ocular aterrorizante, o mundo ao redor dele quebrou como vidro estilhaçado. A paisagem infernal desapareceu completamente. Uma brisa suave soprou, e o mundo voltou aos campos de treinamento familiares. Yakumo ofegou, seu rosto estava pálido e encharcado de suor. Mirai se aproximou dela, colocando uma mão em suas costas. Seu Manjek Sharingan brilhou fracamente enquanto ele canalizava seu poder para ela, estabilizando seu chakra flutuante. Momentos depois, a pele de Yakumo recuperou a cor. Yakumo, esse é o seu limite. Durante a batalha, não importa o que aconteça, você não pode recorrer a mais poder. Se o fizer, o equilíbrio dentro do seu corpo entrará em colapso, e as células Hashirama assumirão o controle. Yakumo assentiu seriamente ao seu aviso. Entendido, Capitão Mirai. Apesar de seu comportamento inofensivo, Mirai não pôde deixar de se sentir impressionada. O genjutsu que ela acabará de desencadear era potente o suficiente para enredar até mesmo um Chunin habilidoso, deixando-o completamente indefeso. Claro, isso exigia que Yakumo arrastasse com sucesso seu oponente para o reino do genjutsu. Mesmo assim, seu potencial era surpreendente. Atualmente, apesar de ter células de Hashirama implantadas, as reservas de chakra de Yakumo mal alcançavam o nível de um Chunin de elite. Seu taijutsu e ninjutsu eram ainda mais fracos, mal se equiparando a um genin. No entanto, com estatísticas tão escassas, ela tinha o potencial de derrubar um Chunin. O poder da liberação Yin era realmente monstruoso. Capitã Mirai, sinto que minhas habilidades ficaram mais fortes recentemente. Por que isso? Pensando por um momento, Mirai explicou. O Kekkei Genkai do clã Kurama é fundamentalmente uma extensão da liberação Yin. O Manjek Sharingan também é uma manifestação da liberação Yin. Quando usei o poder do meu Sharingan para suprimir as células Hashirama dentro de você, isso involuntariamente aumentou suas habilidades de linhagem. A sinergia entre essas forças provavelmente aumentou sua força. No entanto, é por isso que usar demais seus poderes pode desencadear uma onda de violência da célula Hashirama. Os olhos de Yakumo brilharam em compreensão. Entendo. Não é de se espantar que criar ilusões tenha parecido muito mais fácil para ela ultimamente, graças à intervenção de Mirai. Jin. Parabéns ao anfitrião por reivindicar com sucesso a recompensa. Kekkei Genkai Genjutsu. Manipulação dos 5 sentidos. Ao ouvir a notificação do sistema em sua mente, os lábios de Mirai se curvaram em um sorriso satisfeito. Ele conseguiu adquirir a Kekkei Genkai exclusiva do clã Kurama, que sorte incrível. Yakumo, faça uma pausa por enquanto. Entendido. Com isso, Mirai ativou a técnica do deus voador do trovão, retornando instantaneamente para seus aposentos. Ele não perdeu tempo em mergulhar no novo poder que acabará de obter. Logo, ele assentiu satisfeito. Manipulação dos 5 sentidos, um genjutsu capaz de atrair alvos para um mundo criado e controlar seus 5 sentidos. Neste reino ilusório, o que quer que acontecesse se manifestaria na realidade. Morte no genjutsu significava morte no mundo real.
O aspecto mais surpreendente era sua escala. Ao contrário do Manjek Sharingan, que normalmente tinha como alvo um único indivíduo, a técnica do clã Kurama podia prender várias pessoas simultaneamente na mesma ilusão. Além disso, através do exemplo de Yakumo, Mirai percebeu a sinergia entre o Manjek Sharingan e a Kekkei Genkai do clã Kurama. Ele não precisava depender da pintura para ativar os poderes do clã Kurama, o Manjek Sharingan servia como um meio perfeito. Ao combinar suas forças, cada genjutsu que ele lançasse carregaria inerentemente os efeitos da habilidade do clã Kurama. Só de pensar nisso, Mirai ficou animada. Terra da chuva. Chuvas torrenciais caíam implacavelmente no chão, espirrando água em todas as direções. Dentro de um pequeno abrigo, Yaiko e outros membros da Akatsuki se amontoaram. A mesa diante deles estava coberta com os restos de sua refeição, e a maioria havia se recostado para descansar. Apenas Nagato estava perto da janela, observando em silêncio a paisagem encharcada pela chuva. Nagato, a realidade está prestes a mudar drasticamente. Deixe Yaiko e os outros para trás e venha comigo. Caso contrário, você... Ao ouvir a voz, Nagato se virou e viu a figura de um homem envolto em uma máscara branca. Era a segunda vez que esse indivíduo misterioso se aproximava dele. O homem, que alegou ser Uchiha Madara, havia falado de um propósito compartilhado durante seu primeiro encontro. Embora Nagato tivesse rejeitado, as palavras permaneceram. O que você quer dizer? Nagato perguntou cautelosamente. Você está destinado a encarar as duras verdades da realidade, respondeu o homem mascarado. Quando essa hora chegar, você entenderá, o verdadeiro entendimento entre as pessoas é uma ilusão. Os ideais de Yaiko nada mais são do que sonhos ingênuos. O portador do Rinnegan deve compreender esta verdade. O olhar de Nagato endureceu enquanto ele zombava. Não importa o que você diga, eu vou defender a visão de Yaiko. O homem mascarado suspirou, dando um passo à frente. Você verá a verdade em breve. Para choque de Nagato, a figura passou por seu corpo como se fosse ar, desaparecendo de vista. Naquele momento, uma batida rítmica quebrou o clima tenso. A porta se abriu e revelou um ninja corpulento. Yaiko, uma mensagem de Ansama.